Oi pessoal, tudo bem? Tô gravando aqui hoje com esse microfone para ver se o som fica um pouquinho mais claro, um pouquinho melhor. Então galera, eu tô gravando esse vídeo hoje. Na verdade eu tava tentando me preparar, até assistir de novo o vídeo daquele cara, daquele militar, que ele já deve ser aposentado, se não me engano, que fala, que é tipo o Olavo de Carvalho, que eu cheguei a comentar num outro vídeo com vocês. Mas eu resolvi vir gravar um vídeo antes porque ontem eu estava assistindo um vídeo no canal da Angela Tucker e me despertou uma certa curiosidade, porque ela diz que do caso que ela fez um livro, que é do Roger Abdelmassih, ela chama de Abdelmassacre. Tem uma das mulheres que ela garante que está mentindo muito, se não muito, em tudo, que ela ameaçou de processo e que vai tentar tirar o livro dela do mercado e tudo. E eu pensei, nossa, mas que coisa ridícula, como pode? Quer dizer, se ela tem provas, quem vai acabar se ferrando no final das contas é a mentirosa. Se ela for realmente a mentirosa, quem vai acabar se ferrando se abrir um processo é ela mesma. Então, eu queria aí prestar um apoio para essa atitude que a Angela está tomando. Ela é uma mulher que está correndo atrás dessas questões aí, de vendo o que é mentira, o que é verdade em todos esses relatos que tem. Ela é a favor de um feminismo mais positivo. Existe um debate muito grande aí, inclusive até pelo YouTube você vê aí gente falando muito, que é contra qualquer tipo de feminismo, porque pela história do feminismo, pela própria história do feminismo, até pelas autoras principais, você chega num desastre. Quer dizer, elas pregam superioridade da mulher sobre o homem, enfim, tem toda uma história aí que a gente demoraria muitos vídeos aqui falando. Mas enfim, o principal e o mais preocupante é a possibilidade de um livro como o que ela fez, que tem informações importantes, ser retirado da banca, entendeu? Ser retirado das livrarias, não poder mais vender. E aí eu acho que ela teria que fazer venda sim, mesmo proibido, via PDF, de alguma outra forma, as pessoas deveriam comprar. Eu até pensei, como tá 30 e poucos reais e o livro é razoavelmente grosso, eu vou demorar acho que uns 5 anos para ler. Não porque eu sou lerdo para ler, mas porque é difícil eu começar e terminar. Então, eu acho que eu vou comprar. Eu acho que eu vou dar uma passada. Vou pegar pela internet e vou esperar chegar, porque alguém que está trabalhando com uma denúncia, algo que é sério, algo que não é besteira, entendeu? O cara lá já deve estar à beira da morte e ele vai morrer com a imagem suja. E depois que o cara morreu, consertar a imagem dele, meu amigo, não adianta mais, já foi. Entendeu? O cara viveu todo aquele inferno, já tem anos esse caso. E se a maior parte do que estão dizendo é mentira mesmo, então esse cara, quer dizer, foi extremamente injustiçado. E com a idade dele, com a situação de saúde dele, não há nenhuma indenização que vá pagar o que ele passou. Ele vai morrer injustiçado, infelizmente. Mas é necessário que as pessoas tenham essa noção, que as pessoas vejam. E infelizmente o grande público não vai ler livro, porque não é costume mesmo de ler. E por mais que seja um livro que seja até barato pelo tamanho dele, pelas informações que tem, eu acredito que a maioria não vai ler mesmo porque não é um assunto prioridade para a maioria das pessoas, né? Então eu acho que o serviço que ela faz, indo até o canal dela e falando e contando a história e expondo tudo, é um grande serviço para a sociedade, porque as pessoas precisam saber da verdade, as pessoas precisam saber o que ocorreu, o que está ocorrendo ao nosso redor, entendeu? Eu fui ver várias notícias por aí
E tem ocorrido muitos casos de... Inclusive tem um grupo no Facebook interessantíssimos, que é sobre alienação parental. E eles colocam dados, eles vêm com dados interessantíssimos sobre violência contra crianças, violência contra os homens, enfim. Então, eu acho que isso é algo muito importante, vai na contramão desses discursos populistazinhos de que as mulheres são vítimas e tudo, sabe? Indo contra os números, sabe? Discursos que vão contra os números. E o que ocorre? A gente está vendo muito ocorrer. Eu acompanho, por exemplo, a carreira do Ciro Gomes. Eu acompanho a carreira do Ciro Gomes aí na tentativa de ser presidente do Brasil desde que a Dilma caiu. Até antes, na verdade, antes da Dilma cair, eu já estava acompanhando não só o Ciro, eu estava acompanhando o que os políticos estavam falando, o que os especialistas, o que os analistas estavam falando. Enfim, então nessa época, que te passava lá no Jornal da Cultura, como é que é o nome daquele cara, meu? Tinha na Jovem Pan, tinha o Reinaldo Azevedo, tinha o Professor Vila, tinha quem mais? Tinha o Pondé. 3 caras assim que até hoje eu não entendo muito bem o que aconteceu, sabe? Porque eram caras que desciam pau assim desvairadamente no PT e não importa a consequência, sabe? Eles falavam só do PT e esqueciam de toda a sujeira que era óbvia dos outros políticos na época. Era óbvia, todo mundo tava vendo. O Aécio ia fazer merda, o cara era corrupto, tava aprovado, porra, acharam um helicóptero cheio de droga na fazenda do cara. Como que você explica isso, cara? Como que você explica? Não explica. Não que eu seja a favor contra qualquer tipo de comércio, mas isso é uma outra discussão. O fato é que é contra a lei. E aí, ninguém prestou atenção, ninguém falou nada, entendeu? Teve toda uma questão aí de acusação de desvio de dinheiro, também ninguém falou nada. Eu não vi Pondé falando, eu não vi Vila falando, eu não vi a Renato Azevedo falando. Tudo que eu vi era contra o Lula, era contra a Dilma, era anti-PT. E esses caras hoje, assim, mudaram de posição, entendeu? De repente, assim, sabe? Na minha opinião, talvez seja até da profissão deles, até para se popularizar, é falar mal contra quem está na posição, entendeu? É falar mal, sentar o pau de alguma forma, entende? Hoje desses caras tem gente até defendendo o Lula, sabe? E falava que o Lula tinha que se ferrar. Não, é só vocês procurarem na internet, tá lá, sabe? Esses registros históricos, os vídeos não deixam ser apagados, sabe? Então, assim, essas coisas aconteceram e eu já acompanhava muito isso tudo. Ouvia o que as pessoas falavam, ouvia o que essa gente falava, ouvia o que o Ciro Gomes falava, enfim, ouvia os debates, adoro os debates. E o Ciro Gomes, que é um cara genial, é um cara muito inteligente, eu não vou dizer genial, ele é um cara muito preparado, mas o que ele está correndo? Ele está caindo numa conversinha que ajudou ele a perder a eleição. E se ele continuar nessa conversinha, ele vai perder a próxima. Por quê? Porque ele tá muito nessa conversinha de não, porque as mulheres são mortas, porque olha quantas acusações aí de estupro, quantas mulheres são estupradas e ainda se tem um número aí de tantos por cento que não denuncia. Peraí. Como assim tem tantos por cento que não denuncia? Se denúncia é baseada em número concreto, em número oficial, então de onde você tirou um número de pessoas que não denunciam? De onde saiu isso? Não, desculpa, isso é achismo. A gente foi na rua e a gente entrevistou tantas mulheres que disseram que aconteceu, mas não denunciaram. Por favor. Isso não. Sem essa. Mesmo porque a concepção de estupro hoje mudou tanto, tá tão ridículo, não na lei, não legalmente, mas mudou tanto na cabeça de tanta menina doente, que qualquer coisa que acontece hoje, por exemplo,
sei lá, cara, o que na época já era ruim, já não era legal. Mas, por exemplo, um beijinho roubado, um selinho roubado, por exemplo, elas já estão falando que é estupro. Elas já estão comparando com um crime horrível que é o estupro. Entende? Por mais que a lei hoje dê margem para você entender que um selinho roubado é estupro. Mas todo mundo sabe, não vamos comparar, né? Por favor. Pra mim não tem condição de você comparar as duas coisas. Mas... Enfim, isso ainda que eu tô falando de um contato, né? Agora tem muitas vezes não tem contato, não aconteceu nada, tem acusação falsa, tem muita acusação falsa. A gente tá cansando de ver a imprensa agora, tá dando mais vazão pra isso. A gente tá cansando de ver um montão de caso, cara. Tá aparecendo aí, teve um cara que ficou 5 anos preso. O cara ficou 5 anos preso, cara. Imagina o que aconteceu com esse homem dentro da prisão. E agora lá apareceu a menina lá que reconheceu o cara erroneamente. Sacomé? Não era ele. E aí se fudeu já, sabe? Já deve ter virado viado dentro da prisão. Tudo bem, ele pode não gostar de homem, mas... Enfim, vocês entenderam. E aí, o que você faz pra recuperar esse cara, meu? O que você faz? Você não faz nada, não tem nada que você possa fazer pra recuperar esse cara. Você acabou com a vida dele. Entendeu? Em nome do estupro, você fez o cara ser estuprado dentro da cadeia. E de uma falsa acusação de estupro. Que o cara não fez, o cara não tinha nada a ver. Sabe, a juíza não teve o capricho de ver a altura do cara, a diferença de altura do cara pro cara que aparece no vídeo. Foi lá, o cara se fudeu. O cara foi preso, ficou 5 anos preso. Sabe? E é tão ridículo, é tão ridículo, quer dizer, você se basear simplesmente na palavra da vítima como principal. Quer dizer, você pega algumas características físicas que mais ou menos todo mundo tem e fala lá, tinha tal característica, esquecer da altura, e pega a vítima e fala, não, esse daí é o cara, e aí pronto, você prende o cara. É assim que tá acontecendo, sabe? Isso tá ridículo demais, cara, isso tá ridículo demais, isso não pode acontecer. E o Ciro Gomes tá caindo nessa, cara, não pode cair nessa, cara, tem que ser inteligente, não pode fazer isso. Ele até em um vídeo falou que ele percebeu que aquela campanha Ele Não, que virou até piada, foi tão mal preparado que virou piada com o nome Ele Não, que usaram pra falar das feministas que colocavam Ele Não como Ele Não de tipo sapatão, que tipo toda feminista é sapatão, sabe? Então foi tão mal preparado ainda esse movimento, foi tão mal preparado que deu margem ainda pra essa piada e pegou a piada, sabe? Então assim, ele mesmo fala num vídeo que ele percebeu que essa campanha atrapalhou, sabe? Que essa campanha atrapalhou ele e ajudou o Bolsonaro. E tá na hora de mudar isso, cara. Tá na hora de sair dessa. Não tem que continuar nessa ideia, sabe? A acusação de estupro tá tendo sim bastante. Tem gente indo pra cadeia injustamente, isso tá errado. A função da polícia e da justiça não é punir qualquer um a qualquer custo, sabe? Não é assim, a mulher não vai se sentir melhor punindo qualquer um a qualquer custo. Se é que a mulher foi estuprada. E outro detalhe que vocês não estão prestando atenção, é algo muito importante, é algo histórico, é algo da nossa situação, da nossa realidade, que faz muita diferença você saber. Quando o STJ, não sei se foi STF ou STJ, acho que foi STF. Quando o STF colocou lá, ilegalmente, contra a lei diz que não pode abortar. Não pode. Eu não estou falando que eu sou contra ou que eu sou a favor. Eu estou falando que a lei diz que não pode abortar. O que o STF foi lá e fez? Agiu contra a lei. Juiz legislando. Gente, que país que a gente tá? Juiz criando lei, ou melhor, juiz
julgando contra a lei. Cara, eu sei que a gente vê muito isso nas instâncias inferiores. Eu tô cansado de ver isso nas instâncias inferiores. Sabe, tudo se pode. Você tem lei, mas a lei não é garantia de nada. Quando você chega no juiz, o juiz julga com a cabeça dele. E pronto, foda-se a lei. É basicamente isso que tem acontecido. Agora, quando você chega na última instância, os caras pegarem uma lei e falarem, olha, foda-se essa lei, eu vou julgar do jeito que eu acho. Acabou a função de juiz, gente, acabou o sistema, morreu o sistema, faliu. Pra que a gente precisa de um sistema legal, de um sistema legislativo, de um sistema executivo? Acabou, morreu. Essa é a demonstração de fato de que o sistema acabou, ele não existe mais. É a prova cabal de que cada um aqui, cada político age de acordo com o próprio interesse. E você aí, você que trabalha, você aí que tem o seu apartamentinho, a sua casinha, o seu carrinho, você que é classe média, foda-se você. É isso mesmo, é assim que essa gente age. Você que é pobre, isso já está mais que provado, né? Foda-se você ao quadrado, entendeu? Cara, é uma loucura, o sistema acabou, o sistema faliu. Eu até entendo o desânimo das pessoas com a política, porque faliu, acabou. Não tem o que se recuperar, não tem mais o que tirar. É assim, infelizmente. E aí o que o Ciro Gomes está fazendo? Tá indo lá nessas ideiazinhas aí, populistazinha de feminista. Não cai nessa. Se o Ciro Gomes algum dia vira esse vídeo, não cai nessa, cara. Não cai nessa, sai dessa. Isso vai contra você na próxima eleição. Isso, mas tenha certeza, cara. Tenha certeza. Muita gente que votou no Bolsonaro contra essas ideias. Contra essas ideias. Não caia nesse discurso, cara. Não caia. Saiba que, voltando ao raciocínio, que quando o STF foi lá e aprovou o aborto até 12 semanas, o que é um absurdo do ponto de vista legal, quando eles aprovaram, o que aconteceu? Na realidade, aprovando ou não aprovando, nem precisava eles terem aprovado, na verdade. Baseado na lei que trata sobre o aborto, foi até inútil o comentário que eu fiz, mas serviu para vocês terem uma noção da nossa situação política. Baseado na lei sobre estupro, a lei diz o seguinte, que mulheres, sobre estupro não, sobre aborto, a lei diz que mulheres que o aborto pode ocorrer legalmente, se por acaso a mulher estiver correndo um risco de vida, se a mulher for estuprada, ou no caso de má formação aí, se a criança não tiver cérebro e tal, né? Aí pode. E o que ocorre? Essa lei dá margem para erro, dá margem para problema. Por quê? Porque no caso de estupro, quando isso foi aprovado, disparou o número de estupros. Quer dizer, aprovou uma lei que permite ter aborto após o estupro, e de repente os estupradores falaram, oba! Vamos sair, vamos estuprar todo mundo, porque agora a gente pode abortar. Ótimo, nossos problemas acabaram. A nossa preocupação, estupradores, eram as mulheres ficando grávidas. Nós ficávamos preocupados com os nossos filhos que nasceriam. Não queríamos filhos. Estuprávamos, mas não queríamos filho. Desligando o modo ironia. Voltando à coisa séria, o estuprador não quer saber disso, minha gente. Ele quer que se foda. Esse é o fato. Ele faz a besteira e some. Ele não quer saber se a mulher tá grávida ou não. Então o que acontece? Tem acontecido denúncia falsa de estupro, em que a mulher chega na delegacia, ela fala que foi estuprada, só para poder ter uma ordem legal para usar o sistema de saúde e abortar. É simples.
Então você vai falar, tem tantos estupros por ano, mas meu amigo, como que você vai saber quantos desses estupros foram de verdade? Como que você vai saber? Chegou num ponto que a nossa lei assume tantas possibilidades que é impossível a gente saber quantos estupros ocorreram. Não dá pra gente saber. Estupros de fato, não dá pra saber, já que qualquer coisa hoje é estupro, já que a palavra da mulher hoje vale como acusação para estupro, e quer dizer, não é ela que tem que provar, é o cara que tem que provar. E tem aí essa questão das mulheres que chegam lá na delegacia, falaram que foram estupradas, não sei quem foi, não conheço, não consegui prestar atenção, estava sendo estuprada, estava sendo horrível, não acabei não prestando atenção em quem era, e fui estuprada, e eu quero fazer acompanhamento, eu acho que eu tô no período fértil, eu posso ter engravidado, e aí a mulher já sabe, ela até já deve saber que tá grávida. Provavelmente muitas já fazem até mais ou menos numa época que dê para disfarçar, sabe? Eu não sei, francamente, se os hospitais chegam lá na hora e tomam esse cuidado de fazer a análise de quantas semanas está o parto, ou se eles têm esse poder de falar alguma coisa, eu não sei. Eu teria que fazer uma pesquisa de campo, eu teria que ir até os hospitais para saber disso. Eu francamente não sei, mas eu fiquei curioso agora, eu acho que eu vou tentar ir em algum desses hospitais para falar com os responsáveis que cuidam dessa questão. Então, quando as mulheres chegam falando que foi estupro, elas têm esse poder, inclusive, para conseguir um aborto. Então, quer dizer, por que não? Por que não? Porque, no fim, elas não vão estar acusando ninguém, elas não necessariamente estão acusando alguém, e elas, no fim, conseguem o seu objetivo, que é o aborto legal. Elas dão um jeito, passam por cima da lei. Mentindo, mas passa. E o que acontece? Isso é grave por quê? Porque fora a questão do aborto, fora de ter matado uma criança que não foi resultado de um estupro, você está inflando, é grave porque você está inflando a estatística de estupros. Quando você infla a estatística de estupros, você gera discursos como esse daí do Ciro Gomes, que está falando que tem tantos estupros que ocorrem com números oficiais, e aí depois tantos que podem estar ocorrendo e não são denunciados. Você gera esse discurso aí, entendeu? Eu acho que não está condizendo com a realidade, não está condizendo aí com os fatos que a gente está vendo ultimamente. Muita acusação de estupro que já vale como estatística, que já vai entrando como estatística de estupro, e ninguém sabe, e ninguém leva, tá começando a se levar isso a sério agora, tá começando. Talvez porque alguns famosos estão começando a se ferrar aí, entendeu? Aí a coisa tá começando a ser levada um pouco mais a sério agora, porque também já saiu do controle, né, gente? Já saiu do razoável. Então, teria que prestar atenção nisso, teria que dar muita atenção a essa questão, porque é algo muito sério. A gente não para na cadeia, a gente sabe, o crime de estupro é um crime miserável, cara. É um crime miserável. É miserável para quem sofre, e é miserável depois, em consequência, para quem praticou, entendeu? A consequência é séria. Então, alguém que não cometeu estupro, mas foi acusado e está preso por isso, ou está enfrentando um inferno na vida por isso, cara, isso não tem nem o que falar, é algo assim sem nome, sabe? É algo que não deveria ocorrer de fato. Então, pessoal, fica aí a minha fala de hoje. Depois eu vou fazer o vídeo sobre o tal militar lá. E fica aí o apoio a Angela Tucker. Eu vi um comentário lá no vídeo dela que fala que primeiro teve o velho da van, agora tem a véia do YouTube. Eu acho que você deve abraçar essa fama mesmo, Angela. Abraça essa fama aí. Hashtag véia do YouTube. Todos com a véia do YouTube. Vamos ajudar a véia do YouTube. Eu acho que, inclusive, você deveria mudar o nome do teu canal, que chamaria até mais atenção. Ao invés de Angela Tucker, polêmicas e companhia, você deveria colocar lá a véia do YouTube.
Cara, seria excelente, seria muito engraçado. Na hora que eu vi o comentário, agora tem a véia do YouTube. O pessoal chega com cada uma, né? O pior é que chega com uma dessa e acaba pegando, né, cara? Mas eu acho que ela deve abraçar, assim, a ideia da véia do YouTube. Então, todos a favor da véia do YouTube. Quem gostar de ler, compre o livro dela aí. Eu acho que eu vou comprar também. Eu vou tentar ler nos próximos anos. Eu espero que eu consiga. Eu não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Vou tentar, né? Tudo vale pelo apoio também. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.